caros alunos, doutores do programa ETEC Brasil, meu nome é Ricardo José Campos Souza, professor da disciplina Algoritmos do Instituto Federal do Pará. Nós vamos trabalhar nesse primeiro módulo alguns conceitos básicos referentes a algoritmos. Nós vamos seguir, de acordo com o planejado, o primeiro módulo já disponibilizado para vocês no site. Então, inicialmente, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Vamos falar a respeito dos objetivos, nós vamos estar tratando nessas aulas, alguns conceitos básicos referentes à lógica, dado, informação, processamento de dados, as ações que vão ser realizadas no computador, falar sobre hardware, software e alguns conceitos necessários para que você possa desenvolver a disciplina a contento, como bit, byte, falar especificamente da disciplina, falar sobre o algoritmo, sintaxe semântica e sobre linguagem de programação. Então, inicialmente, nós vamos apresentar os objetivos da disciplina, que seria desenvolver algoritmos, mostrar a sua importância no desenvolvimento de programas e como você utilizar esses algoritmos no desenvolvimento dessa disciplina, buscando, obviamente, você fazer uma implementação de um programa em computador. Bom, para atingir esse objetivo, nós vamos tratar inicialmente de alguns conceitos básicos. Lógica vai ser uma palavra que vai ser muito utilizada ao longo daquele curso. Lógica nada mais é do que a ciência das formas do pensamento. É você organizar o pensamento de forma a tratar uma informação e conseguir atingir um determinado objetivo de forma lógica. Estuda basicamente a correção do raciocínio. Apesar de parecer alguma coisa muito simples, nem todas as pessoas pensam da mesma forma. Como existe a necessidade na linguagem de programação que o pensamento acompanhe uma certa sequência, por isso nós vamos precisar organizar esse raciocínio de forma lógica. Então, visa basicamente organizar a razão e o pensamento. Um outro conceito muito utilizado na parte de linguagem de programação é o dado. O dado nada mais é um conjunto de coisas organizadas por certo critério. E ele basicamente é preparado para ser manipulado utilizando o computador. E pode ser qualquer coisa. O dado pode ser números, palavras, imagens, pessoa, ou seja, qualquer coisa que eu tenha a possibilidade de fazer uma manipulação. Depois de visto o dado, nós temos a informação. A informação nada mais é do que o resultado da manipulação dos dados que foram recebidos, ou seja, o dado processado. É óbvio que necessita de algumas regras para você manipular esse dado e transformar em uma informação, transformar em algo útil para o usuário. Resumindo, nós temos o processamento de dados. Você tem um dado, a informação que foi recebida de fora do mundo externo, o processamento resultando em algo útil para o usuário, que seria a informação propriamente dita. Em várias situações, utilizando linguagem de programação, programas que você vai utilizar para programar, você tem um objeto chamado ação. A ação é um evento que ocorre em um certo período de tempo muito bem definido. Então, tudo que você faz gera uma determinada ação. E essa ação tem um efeito logo em seguida. Por exemplo, alguma coisa do nosso cotidiano. O fato de você escrever uma carta, o fato de você caminhar a um determinado local, tudo isso é uma ação. O que nós temos que aprender, quando nós estamos trabalhando com linguagem de programação, é você organizar o pensamento e saber escrever as ações que serão realizadas. Bom, para tudo, para manipular os dados, para fazer o processamento, gerar a informação, você utiliza o computador. O conceito de computador é uma máquina composta de vários elementos
com a finalidade de manipular os dados. Ela recebe a informação, armazena, efetua operações matemáticas, operações lógicas, entre outras diversas operações que são realizadas utilizando um computador. No momento que você vai estudar o equipamento, apesar de ter muitos componentes físicos, em geral, você trabalha com alguns componentes especificamente. Você tem uma unidade de entrada, uma unidade central de processamento, uma unidade de saída, uma memória principal e uma memória secundária. É lógico que não são só esses componentes, que fazem parte do computador, mas para efeito de estudo, em geral, você focaliza apenas esses elementos. Vamos falar alguma coisa rapidamente sobre esses elementos. A unidade de entrada é que efetivamente você utiliza para dar entrada com informações no seu computador. Normalmente você utiliza o teclado para inserir informações no seu computador. A unidade central de processamento é o principal componente do seu computador. Ele é dividido em duas partes, em unidade de controle e unidade de aritmética e lógica. Na unidade de controle, como o próprio nome sugere, é o componente que controla todos os componentes do seu computador. O próprio nome está dizendo isso, unidade de controle. Já a unidade de aritmética e lógica é onde efetivamente vai realizar os cálculos matemáticos, lógicos, submetidos ao seu computador. Para realizar essas tarefas, o computador ele precisa de um local para armazenar as informações que estão dando entrada no seu computador. Para isso, ela utiliza a memória principal do seu computador. A memória principal, nós podemos dizer que é o local de trabalho da unidade central de processamento. Então, tudo que você manipula no seu computador, no momento da execução, você armazena essa informação na memória principal do seu computador. Contudo, ela tem um probleminha. Ela tem uma característica chamada de volatilidade. A volatilidade significa dizer que tudo que está armazenado na memória só se mantém enquanto o seu computador está energizado, ligado numa fonte de energia. Se você retira essa fonte de energia, automaticamente as informações nessa memória é perdida. Para evitar que as informações sejam perdidas, você precisa de um local onde você possa armazenar, mesmo sem a fonte de energia. E esse local é a memória secundária, normalmente representado pelos discos rígidos ou qualquer outro dispositivo de armazenamento, que você pode utilizar para guardar de forma permanente a informação. Você pode desligar o computador, que mesmo assim a informação vai se manter. E tudo que você manipula, utilizando a memória principal, utilizando a unidade central de processamento e a unidade de memória secundária, a resposta de tudo isso que foi manipulado é entregue para você, em geral, na unidade de saída. E como principal unidade de saída, nós temos no computador o nosso monitor de vídeo. Não existem só esses componentes, foram apenas alguns que nós estamos colocando como exemplo para que você possa ter uma noção de quando você está manipulando um programa, executando um programa, de todo o ambiente que você vai estar utilizando, como principais, unidade de entrada, unidade central de processamento, memória principal, memória secundária e unidade de saída. Esses componentes, fatalmente, você manipulando uma informação no seu computador, você vai estar utilizando.